Eu creio que Deus já falou poderosamente conosco aqui essa noite, né? E Ele vai continuar falando conosco da mesma maneira. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Talvez no dia de hoje a gente não teve oportunidade até o presente momento de orar, de agradecer. E eu sei que Deus está gerando algo no nosso coração, no nosso espírito nessa noite. Eu quero te convidar a fazer agora uma reflexão nesses poucos segundos que a gente vai ficar de olhos fechados. O que Deus já tem ministrado no seu coração até agora. O que Ele tem falado contigo aí. O que você está sentindo no seu coração que Deus está direcionando você a fazer. Porque todo culto, todo dia que nós estamos na casa do Senhor, a palavra dEle vem para trazer uma direção para nossas vidas. Nós estamos aqui nessa noite mais uma vez para receber essa direção que vem do céu. Essa direção que vem infalível para o nosso coração. É impossível falhar orientado por Deus. É impossível errar a rota sendo orientado pela pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos o melhor GPS, aquele que nos instrui, que nos inspira, que nos auxilia, que nos edifica, que nos exorta, que nos encoraja, que derrama bálsamo sobre nós quando nós precisamos, para que a gente possa continuar nessa caminhada. E mais uma vez essa noite, querido Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor para que a Tua graça seja derramada neste lugar, que o Senhor possa mover, Pai, aquilo que necessite ser movido nesta noite, que o nosso coração agora possa receber essa chuva do céu, que essa terra agora possa ser uma terra fértil, que pode receber a Tua semente e pode ser bem aproveitada. Que o Senhor venha ministrar no nosso coração, Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar na Tua casa, e que nós possamos mais uma vez ser inspirados, ser encorajados a caminhar um pouco mais na Tua presença. Seja conosco nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Igreja, quero convidar aos irmãos a abrir um texto comigo para a gente iniciar essa noite. Está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, no verso de número 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso de número 8. Quem encontrou, dá um glória. Amém? Vamos ler? Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, e este, porém, não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Glória a Deus. Esse aqui é um texto muito conhecido pela igreja, e é um texto que, no início do reinado de Saul, ele recebe essa advertência da parte de Samuel. E é interessante a gente olhar, porque quando a gente olha para esse texto que nós lemos aqui, a gente vê que Saul, precipitadamente, ele tomou uma decisão. Ele quis fazer algo que não competia a ele a fazer. Ele ofereceu um holocausto diante de Deus, mas esse não era o ofício que tinha que, na verdade, ele não poderia fazer. O sacerdote é que deveria fazer.
E ele, precipitadamente, ele oferece esse sacrifício. E quando a gente começa a perceber o que Saul fez, a gente vai olhar para toda essa trajetória dele, e a gente vai começar a encaixar as peças, e perceber que, na verdade, essa aqui somente é uma exteriorização daquilo que já foi muitas vezes manifesto lá atrás. Porque quando ele foi ungido no capítulo 10, a gente vê que depois Samuel chamou todas as tribos, chamou a tribo de Benjamim e chamou por fim o clã que era do rei Saul. E quando foram ver cadê o rei Saul, ele estava dentro de uma carroça, ele estava escondido. A gente começa a perceber que o início do ministério de Saul foi um ministério que ele olhou para toda aquela responsabilidade e ele começou a olhar com os olhos naturais e ele começou a querer se esquivar da sua responsabilidade. A gente vai acompanhando o texto bíblico e a gente chega agora no capítulo de número 13, aonde fala sobre um momento que o povo de Deus estava marchando contra os filisteus. E Samuel já tinha falado para que Saul pudesse aguardar ele antes dele ir para a guerra. Porque Samuel iria o quê? Oferecer um holocausto ao Senhor, e Deus iria dar uma direção para a vitória dessa batalha. E a gente percebe pelo texto que nós lemos aqui, que ele foi precipitado, e teve algumas coisas que levou Saul a estar oferecendo esse sacrifício. E eu quero destacar aqui alguns pontos, no verso de número 11 desse texto que nós lemos, porque foi a resposta que Saul deu. E nessa resposta tem 3 pontos importantes aqui que eu quero iniciar essa mensagem. No verso 11 ele diz assim, perguntou-lhe Samuel, o que você fez? E Saul respondeu, quando vi os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor. Ele estava contemplando aquela cena de batalha com os olhos naturais, e ele estava percebendo que toda a sua tropa, ela estava se dispersando, e ele como rei, ele não estava fiado na palavra de Samuel, nem na bênção do Senhor, nem na fidelidade do Senhor. E no afã de querer ajudar Samuel, ele ofereceu esse holocausto de uma forma precipitada. E nesse momento a gente vê que ele recebe uma condenação, que a família, nem ele nem a família dele iria constituir o trono de Israel. A gente percebe aqui que alguns pontos, irmãos, eles fazem algum sentido, porque eu quero fazer uma ligação entre aquilo que Saul vivenciou e sobre muitas vezes na nossa vida, aquilo que muitas vezes a gente tem também vivenciado da mesma maneira, e a gente tem olhado pelo mesmo prisma, pelos mesmos olhos que Saul olhou. Você sabe por que eu estou falando que Saul também se assemelha conosco hoje? Porque nós também reinamos sobre algo. Porque Deus depositou sobre a sua vida e na minha vida coisas para que eu e você, nós possamos governar sobre elas. E da mesma maneira que Saul governava, eu e você também nós governamos. Nós governamos sobre as nossas finanças, nós governamos sobre a nossa família, nós governamos sobre aquilo que Deus derramou sobre a nossa vida, sobre essa unção que Deus derramou, sobre esse chamado que Deus derramou, sobre as pessoas que Deus colocou perto de nós, sobre os recursos que Deus nos deu, sobre o tempo que Deus estabeleceu para nós, para que a gente possa fazer cada coisa, e tudo isso precisa ser governado e administrado. Quem está me entendendo? Assim como Saul precisava governar, nós também agora precisamos governar. Só que Saul começou a olhar com os olhos naturais, e ele começou a ficar de forma precipitada, tomando algumas atitudes. E eu quero chamar a sua atenção, a nossa atenção nessa noite, para dizer que na verdade nós fomos chamados para viver pelo Espírito. Nós fomos chamados para viver, sabe, um novo tempo, um lugar de promessas superiores e uma forma diferente de viver. Você já percebeu que quando Deus nos chama, Ele quer que a gente se desacople desse lugar que o mundo determina e direciona o que é certo e o que é errado? Você já percebeu que esse sistema caído já não funciona mais para mim e para você?
Você já percebeu que se você começar a comparar e tentar se encaixar, você percebe que não faz mais conexão? E por que não faz mais conexão? Porque a gente tem agora uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar as coisas, uma nova forma de perceber aquilo que acontece conosco. Por que eu consigo agora ter essa percepção? Por que eu consigo agora ter essa dimensão aonde eu estou caminhando? Porque o Espírito Santo agora ilumina os meus passos. O Espírito Santo agora me direciona, eu consigo perceber nas entrelinhas o real lugar que eu preciso pisar. E sem Ele, se nós quisermos andar da forma natural, nós iremos falhar miseravelmente. Porque esse sistema do mundo já não faz parte mais da nossa vida. Eu quero chamar essa atenção nessa noite porque, além da gente ter que olhar com um olhar diferente agora, a gente não somente tem que andar com um olhar diferente, mas a gente precisa viver de uma forma diferente pela fé. Se a gente for observar de todos os povos da terra, a nível global, você já percebeu que o único povo que foi chamado para viver pela fé somos nós? Você já percebeu que o único povo que foi chamado para viver olhando sobre as coisas que muitas vezes ainda não são, mas que vão ser, e andar sobre essas verdades? A gente não precisa visualizar para a gente ver as coisas, porque nós olhamos agora com os olhos espirituais. Nós olhamos agora numa dimensão muito mais profunda, irmão. E eu quero chamar a atenção nessa noite. Por que eu estou falando? Por que eu estou dando essa introdução? Porque na verdade, aquilo que às vezes está desacoplado da nossa vida, é porque a gente está tentando viver da velha forma. E a gente não vai conseguir. Eu quero chamar a atenção nessa noite porque a nossa forma de viver agora, irmãos, é uma forma pela fé. É uma forma que olha, sabe, só os traços, direciona e vai. E eu quero convidar a igreja a abrir aqui junto comigo, no Romanos capítulo 5, no verso de número 17. Romanos 5, 17, diz assim, ó: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Esse texto ele está falando aqui que nós iremos receber algumas coisas nas nossas mãos. Está falando aqui que a gente vai receber provisão da graça. A provisão da graça está sobre a minha e a sua vida. A gente não precisa mais de um sistema, de um método, porque a provisão da graça já foi depositada dentro de mim, dentro de você. É só a gente acessar essa provisão mediante a fé. Você já percebeu que o que Deus fez é algo assim surreal, porque Ele colocou Ele mesmo morando dentro de mim, dentro de você? Você já parou para refletir nessa verdade, o quão poderosa e impactante é ter o próprio Deus morando dentro de você? E aí às vezes a gente tem a percepção que a gente está distante de Deus. Mas sabe por que isso acontece? Porque quando a gente começa a perceber que Deus é um Deus mais distante, Ele vai ser um Deus distante. Quando a gente começa a observar Deus nas entrelinhas e nos detalhes da nossa vida, a gente vai perceber que Deus é muito real. E Ele está em todos os detalhes. É a forma com que eu vejo, é a forma com que eu olho para aquilo que Deus já prometeu para mim e que Ele direcionou a minha vida. Na verdade, Deus nos chama para esse relacionamento, para que a gente possa então a destravar aonde a gente precisa destravar para andar pela fé. A gente olha para a Bíblia, a gente não vai ver outro mecanismo de ação para o povo de Deus, a não ser alguma coisa chamada fé. E nessa noite eu quero chamar a atenção de todos nós aqui pela essa fé, que muitas vezes está faltando, sabe, na expressão da nossa religiosidade. E quando eu digo religiosidade, é a expressão dessa fé pura, dessa piedade. Porque na verdade, os textos, eles foram colocados para nós, essas promessas, não foi simplesmente para que eu possa ter um entendimento intelectual sobre aquilo que Jesus fez, sobre o plano de Deus, sobre o projeto de Deus, mas esses textos e essas promessas, elas são vivas e eficazes na minha vida e na sua vida.
E elas precisam estar dentro de nós para ter ação. Uma ação, sabe, impactante e poderosa. Eu não posso só intelectualmente conhecer das promessas, mas eu tenho que confiar nelas. Eu tenho de andar de conformidade com o que já foi expresso pelo nosso Senhor. Se Deus prometesse alguma coisa para você, você poderia confiar? Sim ou não? A palavra está repleta de promessas de Deus aqui para nós. Promessas de cura, de restauração, de bonanças, como o próprio presbítero João falou, de recursos, de tudo. Uma vida abundante. E às vezes a gente pode até confundir, irmãos, porque na verdade a gente costuma falar, aí, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Mas deixa eu te chamar a atenção aqui nesse pequeno detalhe, na verdade é o propósito de Deus. Não é o nosso propósito, irmãos. A gente é uma pecinha de cabeça no meio desse emaranhado, do projeto de Deus. A gente faz parte daquilo que Deus está fazendo, mas na verdade, irmãos, isso aqui não é nosso, é do Senhor. Eu pela misericórdia, você pela misericórdia faz parte do plano e do projeto de Deus. Ele nos convidou para fazer parte, ter a honra de participar desse projeto. Porque quando a gente começa a falar assim, qual que é o meu propósito, qual que é o meu chamado, a gente começa a descartar tudo aquilo que já está revelado para nós, que é para fazer. E aí quando a gente não tem essa revelação pessoal para a nossa vida, a gente começa a falar assim, não, o que eu vou fazer? Não sei o que Deus quer da minha vida, do meu ministério, só que a Bíblia já está direcionando, a revelação macro, que é a revelação para todos, ela já foi posta. Antes da revelação pessoal chegar para a nossa vida, a gente precisa fazer e andar naquilo que a revelação de Deus já chamou a gente para andar. E aí a gente vai cultivar essa fé e vai romper e vai chegar a lugares, que muitas vezes a gente olharia anteriormente e falar assim, meu Deus, aonde Deus está me condicionando a chegar? Porque simplesmente, irmãos, é pela fé, única e exclusivamente, não tem outro meio, não tem outro método, e Deus nos chamou a olhar para Ele e caminhar naquilo que Ele direcionou. Amém? Quem está me entendendo aqui? Levanta a sua mão. Glória a Deus. E eu quero compartilhar aqui, a gente tem um tempo um pouco mais curto hoje, sobre esses pontos que nós havíamos falado do rei Saul. A gente vê uma insegurança dele, porque na verdade, irmãos, ele estava olhando para os meios naturais. Quantas vezes a gente começa a olhar pelos meios naturais, né? Quanto muitas vezes a nossa conta bancária, ela começa a ficar um pouquinho mais pequenininha, quando às vezes os recursos começam a sair da nossa casa, quando muitas vezes algumas coisas que nós precisávamos, às vezes parece estar longe. Quem é que já se sentiu assim? Olhando com os olhos e falar assim, da onde vai vir? A gente tem que começar a perceber que Deus nos chamou para olhar para o sobrenatural mesmo, irmão, e caminhar. Então a gente não pode ter insegurança de olhar para as coisas e pensar que tudo depende da nossa força, tudo depende, é pela fé. Eu até havia comentado aqui na quinta-feira, no culto dos varões, que muitas vezes a gente gasta a nossa vida tentando viver. A gente gasta a nossa vida tentando viver, trabalhando, cuidando de filho, às vezes madrugando, cuidando de menina, não tem ainda, mas voltei para a glória de Deus. Glória a Deus. E aí, gente, a gente gasta a nossa vida para viver, só que a gente esquece que tem que gastar a nossa vida para morrer. Porque quanto mais a gente morre, mais Deus ele pode trabalhar através da nossa vida. Com Jesus foi assim. O ministério dele aconteceu o ápice daquilo que precisava acontecer com a morte de Jesus. E ele nos chama para caminhar nesse lugar de cruz e de morte. Então a gente tem que ter uma certa dose para entender também que as nossas energias têm que ser direcionadas também para morrer. Para morrer? Para morrer. Para morrer. Você sabe por quê? Porque quanto mais a gente morre para o nosso ego, para as nossas vontades, para os nossos deleites, a gente começa a perceber que há um mundo muito maior além das nossas vontades. E Deus ele pode usar a nossa vida então para abençoar outros. Assim como o João Pedro estava pegando, agora a jarra ela começa a transbordar. Agora a jarra ela começa, a cair de uma forma abençoadora. E a Bíblia fala que essa forma que Deus derrama, a bênção dele, é uma bênção que é calcada. O que é calcada? Sabe quando você vai encher um saco?
às vezes de grama, alguma coisa, você quer que cabe mais, você aperta com o pé assim, calcada, você aperta para caber mais, você sacode o saco para assentar mais e caber mais, transbordante, está caindo. Essa é a medida de Deus, é calcada, sacudida e transbordante. E o que é que Deus quer de nós? Simplesmente que a gente entenda que a gente está inserido num propósito maior, além da nossa vida, além da nossa família, além do nosso ministério. É algo muito maior do que nós. A gente só está fazendo parte de algo muito maior, que a gente às vezes nem compreende a dimensão. E é dessa forma que Deus quer que a gente olhe. Quando a gente começar a perceber que o Evangelho não é somente, sabe, um rito, mas é uma forma de caminhar com Ele, sabe? Olhando Jesus, olhando o Espírito Santo como um pai. Porque você acha que Ele não preocupa com aquilo que você tem vontade? Você acha que é aquela vontade de comer aquele doce no final daquele dia, você acha que não é importante para Deus? Você acha que Deus está importando só com as coisas grandonas da terra? Você acha que Deus preocupa só com o macro? Só com, sabe, coisas grandes, os detalhinhos pequenos, Deus não tem nem tempo, nem atenção para isso? Eu quero te dizer que Deus se preocupa com todos os detalhes. Eu quero te dizer que, sabe, aquele pequeno pedido que você teria para fazer para Deus, não se acanhe de fazer, não faça. Faça com fé. Peça, Pai, eu preciso, eu queria tanto experimentar. Aí você vai ver que você vai começar a provar coisas de Deus poderosas, simplesmente porque você entendeu que a forma agora é uma outra forma, e caminhar com fé agora é olhar com os olhos, sabe, incandescentes que Deus nos deu, que visualiza aquilo que ninguém mais está visualizando. É como se fosse uma via, irmãos, de carros, que está vindo para o seu lado e você está indo. Todo mundo está buzinando para você, que você está indo na contramão, mas você continua. Porque todo mundo está pensando que o caminho é para cá, só que Deus está falando a direção é para cá. Não olhe para aquilo que as pessoas falam, não dê lugar para as críticas que não vêm da parte de Deus, mas simplesmente se mantenha em fé. Porque na verdade, irmãos, a batalha já foi vencida, pastor Regis. Nós não temos que batalhar a ponto de vencer uma guerra, a gente tem que se manter nessa guerra, é diferente. Já não se trata de vencer, porque a cruz, irmãos, ela estabeleceu uma vitória plena e definitiva sobre tudo. Vitória plena e definitiva sobre tudo. E essa vitória plena e definitiva foi derramada sobre a sua vida e a minha vida. Agora, meu irmão, é caminhar uma nova vida, com um novo propósito, com uma nova intensidade, porque muitas vezes a gente acorda triste com algumas situações da nossa vida, a gente deita, a gente está inconsciente, está tudo bem, mas quando a gente acorda, a gente começa a pensar nas coisas que a gente precisa fazer naquela semana, e a gente começa, sabe, a ficar um pouco triste, nosso coração abatido, sabe, a nossa alma começa a estar fervilhando. Só que Deus nos chama para estabelecer a fé, não na nossa alma. A nossa alma ela é importante, mas Deus nos chama para estabelecer a fé no nosso espírito, porque é nesse lugar que não tem variação. É nesse lugar que o diabo nem pode tocar. É nesse lugar que o Espírito Santo vivificou em mim e em você, que é o canal onde Ele fala comigo e com você, que é o canal que Ele escolheu para tocar na sua e na minha consciência, que é o canal que Ele escolheu para me santificar e te santificar, que é o canal que Ele nos chamou para que a gente não possa confundir a voz, sabe, da alma com a voz do Espírito. Ele criou um canal exclusivo para que a gente possa conversar com Ele. Agora, a medida, preste bem atenção nisso, a medida de Deus ser real para nós é a mesma medida que a gente crê, porque está baseado na minha e na sua fé. O que você está enxergando de Deus? Você enxerga um Deus somente um Deus de provedor, um Deus que cura, um Deus que salva, ou você olha para um Deus que tem todas as coisas, um Deus soberano, que te chamou pela misericórdia, um Deus que tem todos os recursos? É a forma da gente olhar, porque essa forma de olhar gera entendimento, e esse entendimento produz a fé. A nossa fé é uma fé racional, ela não é uma fé irracional. Você está sabendo o que você está crendo e por que você está crendo. Você não está confiando em coisas que não têm fundamento, porque dentro do seu espírito, irmãos, lateja as verdades de Deus.
Os discípulos falavam, a hora que ele estava falando conosco, parece que as palavras dele ardiam no nosso coração. Por que ardia? Porque é o Espírito deles que estava sendo visitado. É a palavra de Deus que estava fazendo poderosamente um agir. E é isso que nós temos que buscar. Sabe, começar a olhar com um olhar diferente, um olhar de fé. Não olhar para as circunstâncias. Porque as circunstâncias, elas não vão ditar o que você é em Deus. Porque às vezes é um ciclo. E ciclos começam e ciclos também terminam. Ciclos se iniciam, mas também ciclos se fecham. Mas Deus permanece para sempre. Exaltado é o nome do Senhor. É nesse Deus, irmãos, com essa perspectiva que a gente precisa caminhar. Porque nós estamos chegando num tempo onde nós vamos precisar viver em fé muito mais do que outros momentos a gente precisou viver. A gente está chegando em momentos onde Deus está preparando o seu povo para que o seu povo possa se despregar dessa terra e começar a olhar para as prioridades do reino. Porque eu posso, meu irmão, minha irmã, nós podemos congregar sem se submeter a Deus. Nós podemos às vezes até congregar e não cooperar com a pessoa do Espírito Santo. A gente pode até congregar, mas a gente não olhar para Deus com o olhar que a gente precisa olhar. E muitas vezes a gente está aqui, caminhando nesse lugar, mas Deus nos chama para andar com submissão, com fé, com ousadia. É diferente. A gente não está simplesmente vindo aqui, sabe, para simplesmente adorar ao Senhor. A gente está vindo aqui prestar o melhor culto que nós poderíamos prestar. Porque esse dia que Deus escolheu, para que nós estejamos aqui neste lugar, é o melhor dia. Você sabe por quê? Porque é o dia que a gente tem vida. É o dia que nós podemos estar aqui. É o dia que a gente consegue estar aqui, sabe? O nosso olhar precisa ser um olhar que comece a olhar como um olhar de Jesus. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver um olhar de Jesus com compaixão. A gente vai ver um Jesus que andava com íntima compaixão. Por quê? Porque ele entendia qual que era o propósito dele, estava bem claro. E esse olhar de compaixão, meus irmãos, é que vai liberar na nossa vida o que nós precisamos. A gente olhar para a igreja não somente como um ajuntamento, mas a gente olhar para a igreja como realmente o corpo vivo de Cristo. O corpo vivo onde todos têm o seu papel. Se você sente que você não tem um papel em Deus, você tem um papel em Deus. Talvez ainda não está claro para você, mas para o Senhor já está definido e estabelecido. Que a gente possa buscar nele esse chamado, esse propósito. Esse propósito, irmãos, que vai muitas vezes além de nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos aí. O que é que Deus tem ministrado no seu coração nessa noite? O que é que Deus tem falado? O que é que Deus falou? Quais são as coisas que Deus tem mostrado para nós ultimamente? Quais são as aspirações que o Espírito Santo tem depositado na nossa vida? Será que se a gente começasse a fazer esse levantamento agora, o que seria para a glória do Senhor e o que seria para a nossa glória? Já é o último tempo, o último momento que Deus ele estabeleceu sobre essa terra para que a gente possa estar caminhando nesse lugar que Deus chamou a gente para caminhar. Deus ele quer que a gente desperte, porque há algo vindo sobre a terra e Deus quer que você e que eu, todos nós, a gente possa participar. Querido Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor neste momento, Pai, pedimos a Tua graça neste lugar. O Senhor já tem derramado, o Senhor já tem falado conosco. E nesse momento eu peço ao Senhor, que o Senhor possa alinhar o nosso coração, Pai. Que nosso coração seja alinhado agora nessa noite, Deus. Assim como o Senhor trouxe alinhamento para tantos homens e mulheres de Deus, nós pedimos ao Senhor um alinhamento no nosso espírito. Que o nosso coração possa ser cheio, Pai, da alegria de Te servir. Que não seja, Senhor Jesus, um lugar de enfado, mas um lugar, sabe, de fé, um lugar de novidade de vida, e é assim que nós pedimos ao Senhor para estar conosco.
Levante sua mão para o céu assim. Quero derramar algo na sua vida. Estou sentindo meu coração nessa noite. Vai vir uma grande transferência de riqueza sobre essa terra. E Deus, Ele vai tirar do ímpio e vai colocar na mão do justo. E aí você às vezes me pergunta, por que Deus vai fazer isso? Para o propósito dele ser estabelecido. A gente olha para a Bíblia, a gente vai ver Deus tirando do ímpio e colocando na mão do justo. Deus tirando da vida de Faraó, colocando na vida de José. Deus tirando do povo do Egito, colocando sobre a vida do povo de Deus que saía. Deus colocando sobre a vida de Jacó, tirando de Labão. E a gente vai ver essa riqueza sendo transferida, para ser depositada na vida daquele que teme ao Senhor, para que o propósito dele seja cumprido. Nós possamos participar desse momento do Senhor. Pai, na tua presença eu coloco o teu povo. Nós estamos aqui, Pai. Que o Senhor venha alinhar nosso coração, para que o Senhor venha fazer sobre esta terra. E que nós possamos ser essa luz, Pai, que nunca se apaga, em meio a essa escuridão, essa densa trevas. Nós pedimos ao Senhor neste momento, que essa troca, Pai, que essa transferência de recursos agora, venha sobre o teu povo. Venha sobre a tua igreja, Pai. Que nós possamos ter a sabedoria que vem do céu, para administrar tudo aquilo que chega nas nossas mãos. Que o nosso coração, Pai, possa estar alinhado com o teu propósito e a tua vontade. E que o Senhor venha depositar na vida da tua igreja, Pai, desta igreja. E que nós possamos, Pai, caminhar em direção à tua graça, em direção, Senhor Jesus, ao teu propósito. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa nos revestir, Pai, com a armadura descrita em Efésios 6. Que o Senhor venha nos revestir para a batalha, para que a gente possa caminhar como um bom soldado, com a consciência transformada, livre de toda acusação, livre de todo engodo, livre de tudo aquilo que nos afasta da tua presença, Pai. Porque nós somos remidos, nós somos lavados, debaixo das tuas mãos, debaixo das tuas misericórdias. A tua igreja está aqui, Senhor Jesus, nos alinha, sopra o teu Espírito sobre nós, muda a nossa sorte, Deus, e também muda o nosso coração, para que nós possamos ir adiante, ainda mais, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, debaixo do teu amor. Que a tua igreja, Pai, que nós como igreja, que nós possamos testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer através das nossas vidas. E que nós possamos ser um manancial, que nós possamos transbordar sobre a vida daqueles que precisam, que nós possamos transbordar na vida de quem padece, e que nós possamos ser reconhecidos como enviados do céu, para essa geração, que essa geração possa ser tocada, e que nós como igreja, que nós possamos participar de tudo aquilo que Deus tem para esta terra, no meio do teu povo. É assim que nós pedimos, Pai. Nos alinha com a tua santa e preciosa presença. Querido Espírito Santo, seja conosco, Pai. Revela cada vez mais o teu coração, Pai. Revela para o teu povo, Pai, para a tua igreja. E que nós possamos cada dia mais viver experiências contigo, fortalecer esse relacionamento. Que cada vez mais, Pai, a gente anseie por te conhecer. Que a gente não espere chegar no céu, mas que a gente possa te conhecer já aqui. E que a gente possa caminhar neste lugar, com o Senhor sendo o nosso Pai, o melhor amigo, o conselheiro, o Criador de todas as coisas. É assim que nós pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Você recebeu? Vamos bater uma palmas para o Senhor aí? Se coloca de pé ainda, irmãos. Levanta suas mãos para o céu e começa a agradecer a Deus por esse privilégio. Começa a glorificar a Deus. Começa a glorificar a Deus agora. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga santo é o Senhor. Sabe, esse é o momento de você louvar a Deus. Esse é o momento de você agradecer ao Senhor pelas bênçãos na sua vida. Em nome de Jesus, começa a abrir a sua boca nesse momento. Em nome de Jesus, não fique em silêncio. Não fique em silêncio nesse momento. Começa a glorificar a Deus. Começa a dizer aleluia.
Começa a dizer obrigado, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Você está encerrando mais um ciclo nesse ano. Essa foi a última ceia 2025 e Deus tem um ano maravilhoso para nós. Sabe, você vai viver um tempo de intensidade na presença de Deus. Sabe, grandes coisas o Senhor tem preparado. Depois da ceia, sabe, é que começou um grande propósito na vida dos 12. E eles saíram dali, meu irmão. Naquele momento não parecia que eles iam viver um grande avivamento. Eles estavam aflitos. Eles tinham feito ali naquele momento uma despedida do Senhor Jesus. Mas nós não. Nós fazemos memória da sua morte, mas o texto que está cravado no nosso peito é que Jesus voltará vitorioso para levar a sua igreja. Irmão, você faz parte da eternidade de Deus. Então não fica de boca fechada e começa a dizer obrigado, Deus, porque eu fui salvo. Obrigado porque o Senhor me perdoou. Obrigado, Senhor, porque eu mesmo pude julgar o meu coração nessa noite, para não ser julgado por Ti no grande dia do juízo. Deus te deu a oportunidade de você mesmo se examinar e mudar. Mas naquele grande dia haverá choro e ranger de dentes para aqueles que rejeitaram essa palavra. Mas para nós, irmãos, que cremos e não retrocedemos, haverá regozijo, vitória e alegria para todos sempre. E se você toma posse dessa palavra para a sua vida, aplauda Jesus, aleluia, bem forte, irmãos, porque Deus é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmão.